E aí eu queria até que, já aproveitando que você está aqui, né, você dando essas dicas aí pra gente, quais são as principais dicas que você dá? Aí eu não sei se seria a mesma para todo mundo ou se você separaria para esses exemplos que eu dei, no sentido do cara que é pequeno, que às vezes está querendo montar um negócio ou quer ser um influencer e quer conseguir vender as coisas dele dentro das redes sociais. E a estratégia para o cara que já tem uma empresa, que seria o meu exemplo. Você pode usar eu de exemplo aí, porque eu quero aproveitar suas dicas. Mas um cara que tem uma empresa, né? Porque tem vários outros, que é o mercado que você atende aí também, que queria uma consultoria para o departamento dele, que foi o exemplo desse cliente grande que você acabou de falar, de imobiliária. Que eles devem ter o departamento de marketing, né? Com funcionários ali e tal, e você ajuda na parte estratégica da coisa. Quais são as principais dicas e se difere entre esses dois segmentos? A gente sempre começa numa consultoria, num alinhamento, perguntando qual é o objetivo de marketing. Então, qual seria o seu objetivo de marketing principal? Porque tem gente que quer vender, tem gente que quer Uhum. alcance, tem gente que quer autoridade, tem gente que quer engajamento, tem gente que quer só se posicionar na internet, quer manter presença lá porque sabe que é o futuro. Certo. Então, a partir daí, quando a pessoa define o objetivo de marketing dela, eu vou traçar uma estratégia. Então, a estratégia que eu trabalho, sempre baseado no conteúdo. Eu rodo a estratégia que eu batizei de império de conteúdo em tudo que é nicho. Tá? O império de conteúdo consiste em você focar os seus esforços em uma rede social onde você tem mais intimidade e onde a sua audiência está. Então, no meu caso, por exemplo, eu foquei no Instagram, e nesse império de conteúdo é como se o Instagram fosse o meu castelo. E aí o meu castelo ele tem que estar sempre limpo, sempre arrumado, tem que fazer bailes lá para o pessoal ir visitar. E a partir do momento que eu atraio as pessoas para Legal. conhecer o meu castelo, eu jogo as pessoas para outras partes do meu reino. Então eu tenho uma fazenda no YouTube, eu tenho um vilarejo no TikTok, eu tenho lá um banco no meu site. E aí o que é que acontece? Eu fazendo isso de forma consistente, eu atraio cada vez mais visitantes no meu castelo e aí eu começo a espalhar esses visitantes para o meu reino. Então, outras estratégias de conteúdo. Independente do modelo de negócio, seja o cara pequeno, seja o cara grande, o cara ele precisa fazer essa base de conteúdo porque o conteúdo é o presente e é o futuro da internet. Quem não faz marketing de conteúdo hoje vai ter que fazer de alguma forma, porque senão o concorrente dele vai fazer e vai ranquear no Google, vai aparecer lá no Instagram e ele não vai aparecer, ele vai perder vendas. A prova disso é que eu atendo, por exemplo, um médico que é super consolidado presencialmente, mas que está tendo diversas dificuldades porque ele está perdendo audiência para um médico recém-formado que tem um Instagram muito bem feito. Olha só. Então, ou você vai para o conteúdo forte mesmo, ou Uhum. você vai ficar para trás. Só que toda essa parte de conteúdo, a gente está vivendo uma característica onde todo mundo está produzindo conteúdo e o conteúdo está ficando meio que uma commodity. Então, para você pegar essa commodity que vale pouco e transformar em algo que vale muito, você tem que personalizar esse conteúdo. Então, você tem que personalizar para a sua audiência. Então, uma empresa como a sua, que você quer atingir o cara que é gerente de dados aí de um grande negócio. Como é que você vai fazer? Você tem que, claro, montar a sua estratégia principal, entendendo quem é o seu cliente ideal, quem são suas buyer personas. Então, vamos supor que o meu cliente ideal é o Júnior tem 36 anos, ele é casado, ele é isso. Quais são as redes sociais que o Júnior está? Olha, o Júnior está forte no Instagram, está no LinkedIn, então você tem que montar a sua casinha em vários desses locais. Só que essas pessoas, geralmente a gente traça 3 pessoas dessas, para você conseguir atingir com o seu público. A partir daí a gente entra na questão de um planejamento de conteúdo. Como é que eu vou produzir esse conteúdo? Qual a minha estrutura? Eu tenho uma estrutura própria de criação ou eu tenho uma agência? Porque aí difere de uma estratégia para outra. E a partir daí, como é que eu vou alimentar o algoritmo com o meu conteúdo para que eu consiga ganhar competitividade, para que eu consiga aparecer nas redes? Aí eu tenho que jogar o jogo pesado. E esse jogo pesado se chama consistência. Se eu não tenho uma consistência nas redes sociais, eu caio no ostracismo. Então, para eu aparecer, eu tenho que fazer diversas estratégias de conteúdo para que o público seja notado que eu existo. E hoje
existem mecanismos que você consegue conectar mais o público, mas entenda que é um grande funil. Então, alguns conteúdos ele tem um objetivo que a gente chama de topo do funil, que é alcançar um grande público. Vou dar um exemplo de um conteúdo topo funil. Essa semana eu fiz um Reels ensinando como a galera bloquear o telemarketing. Esse conteúdo ele viralizou, ele passou em tudo que é WhatsApp, ele bateu aí mais de 12 mil compartilhamentos só no Instagram, ele me trouxe mais de 3 mil seguidores só no Instagram em 2 dias, e é um conteúdo totalmente topo do funil. Então eu preciso entender que eu tenho conteúdo topo do funil, Que é que para eu tenho grandes massas, conteúdo que para o vai público educar a geral, né? audiência. Para atingir o máximo de pessoas Isso. possível. E aí, nessa estratégia para atingir o máximo de público possível, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer vídeos curtos. Se eu tenho um TikTok, eu faço. Se eu tenho um Shorts no YouTube, eu faço. Se eu tenho Instagram no Reels, eu faço. Por quê? Atingindo os vídeos curtos, o meu conteúdo ele tem como objetivo de alcance. Então, ele vai alcançar o máximo de pessoas possível. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão saber que o meu castelo existe. Aí, elas vêm visitar o meu castelo. Quando acontece isso, eu entro num público de inteligência, porque aquelas pessoas que entram lá e vão ver um vídeo meu no Reels, eu consigo fazer um anúncio para quem assistiu aqueles vídeos. Então vejam vocês, eu vou lá, eu mato a dor da pessoa, eu entrego um conteúdo que oferece uma pequena vitória, e de repente, depois essa pessoa está navegando, aparece um produto meu, o que vai acontecer? Aquela pessoa ela já está mais suscetível a comprar de mim. Então, nessa estratégia, é importante que você também tenha outros conteúdos de meio de funil. Um conteúdo onde você coloca um carrossel, onde você vai educar a audiência sobre algo. Então, eu vou falar sobre lei geral da proteção dos dados no teu nicho. Então, eu Opa, vou dizer o que está acontecendo. essa é a minha Aí casa eu mesmo. vou Você vê que você já educar. tá antenado, já deve ter dado muita consultoria para empresa de tecnologia, né? Então, nessa parte de lei geral de proteção dos dados, eu vou Uhum. educar as pessoas, porque eu educo as pessoas lá com algum conteúdo. Vou gerar autoridade. Então veja, o Reels alcance, carrossel autoridade, e às vezes eu faço um estático baseado em engajamento. Então é um grande xadrez onde cada peça que eu vou movimentar, ela me traz um retorno diferente. Só que eu tenho que, para jogar esse jogo, abrir mão das egométricas, métricas do ego. Curtida não paga boleto, engajamento não paga boleto, seguidor não paga boleto. O que paga boleto? É o faz-me rir na minha conta, é o vender. Então as pessoas elas precisam ter uma estratégia muito clara de monetização. Porque não adianta eu ir para as redes sociais e não saber o que é que eu vou vender. Porque aí eu vou desistir nos primeiros 2 meses. A gente já fez até um estudo sobre isso. 2 meses a pessoa não consegue vender, ela acaba desistindo. Olha só. Então o que é que acontece? Se você quer jogar esse jogo pesado, independente do seu nicho, você tem que se prontificar a mexer com todas essas áreas que eu mostrei para você: planejamento de conteúdo, estudo de audiência, consistência, formatos de conteúdo. Tudo isso você tem que fazer de uma forma que você seja um maestro no que você faz, um mestre naquilo ali, para você ser líder de mercado, ser top of mind. Como é que você vai ser um mestre naquilo ali? Testando a exaustão. Então, por que eu publico 3 vezes por dia? Porque eu já publiquei tanto que eu tenho algumas cartas na manga que se eu quiser engajamento agora, eu vou rodar. Se eu quiser um alcance agora, eu vou jogar aquela publicação. Porque eu testei, eu aprendi, eu ganhei inteligência ao longo do momento. Então, qual o segredo para quem quer ter resultados na internet? É você publicar tanto, 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 que você teste tanto, que você começa a ter inteligência sobre o seu teste. Aí você entra num outro campo. Beleza, eu fiz tudo isso, eu consegui crescer organicamente e tal. Mas, Rafa, hoje em dia não está mais disputado? Se eu fizer anúncios, não é melhor? É melhor. Mas quanto mais você alimenta a sua base de anúncios aqui, com quem engajou, com quem viu, com quem curtiu, com quem viralizou, mais certeiro é o seu anúncio. Aí o que Aí você acontece? economiza Você dinheiro. consegue Economiza dinheiro. juntar a fome com a vontade de comer, e aí de repente você acaba tendo resultados pra caramba no digital. Só que é um processo. É rápido que acontece? Não. É doloroso? Dói pra caramba. Vai dar vontade de chorar? Vai dar. Vão te chamar de blogueirinho, um monte de coisa?
Vai, mas é um preço que você tem que entrar já de coração aberto, disposto a pagar. Porque senão você não roda no digital. Então, aí vem, beleza, a estrutura que você falou eu achei mágica e essencial, né, do realmente passo a passo ali, geral, que é o caminho que tem que ser seguido, né, meio que ir nessa linha, obviamente, que dentro disso surge diversos desafios, e aí é o seu trabalho de ir lá apoiar, e todos os outros conteúdos mais específicos que você coloca para cada ponto que você às vezes travar dentro dessa estratégia geral que você colocou, mas o jogo é esse, né? Então a gente tem que meio que seguir em cima dele. Agora, eu acho que assim, o principal problema que as empresas têm, eu falo até por um pouco de experiência própria, é em dois pontos, né? Primeiro, o tempo de adquirir esse conhecimento para conseguir jogar o jogo de forma adequada e não desistir, que você mesmo já citou isso. E segundo, que assim, nos dois exemplos que a gente colocou, né? A gente pega o cara ali que você colocou acho que era dentista, né? O dentista, o fisioterapeuta, ou a nutricionista, ou, sei lá, o cara que vende produto da China, capinha de celular, né? O marketing digital a gente pode usufruir de todas as formas, como também para uma empresa que vende marketing, uma empresa que vende tecnologia, que dá consultoria em tecnologia, consultoria LGPD, que você falou que é o nosso caso, ou consultoria em qualquer outra coisa, ou que vende carro, N aspectos. Mas assim, pro geral, né, pros empreendedores, pras empresas de pequeno, médio porte, etc., eu acho que o maior desafio é assim, o que você tá falando, que é uma estratégia voltada pro conteúdo, que esse é o caminho e etc., mas é exaustão, né? Você mesmo falou, é muito conteúdo, os conteúdos têm que ser de qualidade, não adianta você só ficar postando vídeo aleatório, até a qualidade do conteúdo, em termos de câmera, etc. Então, assim, aí tem a questão do investimento, né? Que daí você pode fazer você criar ou colocar numa empresa de marketing. Mas às vezes, um esforço tão forte e é complexo, e esse que é o problema, né? Mas é necessário, mas é complexo. Mas é um investimento tão forte em dinheiro, em valor econômico, como também em tempo. E assim, às vezes você pode contratar uma empresa de marketing e terceirizar 100% com eles. Para fazer com qualidade, fazer na quantidade que você deseja, o valor vai ser bem alto. E eu falo por experiência própria que eu já contei isso bastante. E se você for fazer isso internamente, só concluindo, aí, ou você fazendo internamente, ou você vai ter que ter uma equipe para fazer isso, ou se você mesmo, como empreendedor, meter as caras, você vai ter que desgastar um nível de esforço, energia e aprendizado. Sendo que assim, às vezes, o seu principal diferencial, que nem você deu o exemplo do médico ali, do dentista, você é bom como médico, não ser bom como marketing. E aí você tem que se tornar especialista das duas coisas. E às vezes a pessoa não tem esse perfil, às vezes a pessoa simplesmente não quer, ela não gosta. Às vezes, eu sou muito bem em contabilidade, odeio marketing. E ela é obrigada a fazer, porque o jogo é esse hoje. E como é que você trata isso com seus clientes? Porque é complexo, né? É complexo e acontece bastante isso. Primeiro que eu sempre educo a pessoa a ter o conhecimento mínimo em marketing. Por quê? Porque por mais que eu contrate uma agência, o conteúdo tem que sair da minha cabeça. Eu tenho que dar pitaco no O conteúdo. seu especialista. Eu sou especialista. Então imagina um médico contratar e terceirizar todo o conteúdo de uma agência. E a agência vai lá e coloca alguma coisa errada na área médica. Nossa. Então isso já aconteceu. Caramba. Então qual a sacada? É você entender do mínimo para cobrar. Tem uma coisa que a gente Que fala é do líder, bastante, que né? A é gestão aprender é a isso, né? Gestão é isso. É uma coisa que eu falo bastante, que o grande gestor, ele tem que aprender a comprar o tempo das outras pessoas. Então, se eu não sou bom em marketing, eu posso comprar o tempo de uma outra pessoa que vai me ajudar, que vai encurtar os meus caminhos. Mas eu preciso entender o mínimo para saber se aquela pessoa está falando tem sentido. E as pessoas, elas deixam uma área extremamente estratégica, que é o marketing hoje. Muitas vezes a gestão de uma agência não tem uma conexão, a agência tem 30 outros clientes e tem você lá no meio. Algo Muitas que é vezes, essencial, né? Hoje em dia é essencial, é core business, né? pois é. Aí coloca um cara dentro, às vezes, do negócio que ainda não está pronto, e aí ele vai ter que aprender a trocar a roda com o carro andando. Mas as pessoas precisam entender isso. Eu preciso entender minimamente sobre alguns conceitos para cobrar de quem eu vou contratar. Se eu não faço isso, e eu entro como leigo total na história, o cara pode chegar para mim e dizer assim, ó, você está tendo engajamento aí, você está
engajando, você está crescendo no Instagram. E eu posso ver aquelas métricas ali e posso ficar satisfeito. Uhum. Mas como é que eu vou analisar esses dados profundamente se eu não sei, por exemplo, uma taxa de conversão? Se traz resultado ou Então, não. é necessário eu às vezes, abdicar de alguma coisa para conhecer um campo. Você não precisa ser o expert em marketing. Você precisa ter uma informação mínima para, na hora de você chegar lá na gestão, você saber realmente o que demandar, de quem demandar e por aí vai. Legal. Então. E aí, nenhum dos exercícios que eu passo para minha audiência, para a pessoa que está lá na mentoria comigo, está até num curso, às vezes topo de funil eu faço muito isso, é o seguinte, beleza, vamos supor que você queira agora aprender marketing. Como é que a gente vai fazer aqui uma jornada? Aí eu já provoco o cara, quanto tempo você tem para estudar? Aí o cara vai dizer assim, eu tenho 1 hora por dia para estudar.